Bom, então, boa noite a todos aí, boa noite ao meu oponente. Eu sou um ex-adventista do sétimo dia, fui adventista por 20 anos, fui líder dentro do adventismo por 18 anos. De tudo que se tem dentro do adventismo, eu passei ali. E quando eu deixei de sorver informações vindas formatadas dos púlpitos e passei a ler a Bíblia linearmente. O que é linearmente? Não é pensando um verso aqui ou outro ali, não. A ideia inteira de um livro, de um capítulo. Aí eu percebi que não tinha sentido duas coisas. Denominação não tem sentido quando a gente lê a Bíblia e alguém fazer parte dessa denominação. Detalhe, é óbvio que eu estou falando de quem é seguidor, discípulo do Cristo. Quem tem na ideia o escopo que é um discípulo do Cristo, não pode estar dentro de uma mesma frase, eu sou discípulo de Cristo e faço parte de tal igreja. Não tem como. E hoje eu espero passar a minha visão, a minha experiência para vocês, a minha maneira de enxergar o meu prisma do que é estar fora. Lembrando que eu não discuto achismo, não discuto fé, o que eu debato, discuto, é o que está escrito e o que não está escrito. Boa noite a todos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao Elton, que está cedendo gentilmente o espaço para nós debatermos, a todos os telespectadores e também ao William, que aceitou gentilmente debater comigo. Eu sou do canal Defesa da Fé, mais conhecido como Irmão Medeiros. Vou defender o ponto de vista de que devemos, sim, ao contrário da fala do William, ele disse que não devemos, quem é discípulo de fato de Cristo, não deve estar dentro de denominações. Eu já vejo totalmente o oposto do que ele está falando e gostei do que ele falou. Nós vamos defender o nosso ponto de vista baseado nas Escrituras Sagradas, sem achismo, sem opiniões que muitas vezes não servem para nada. Apenas com a palavra de Deus já é suficiente para que cada um aqui venha expor seu ponto de vista. Você podia, por favor, dividir de novo a tela com o meu oponente? Isso. Eu vou fazer uma pergunta, você só dá positivo ou negativo, tá? Não precisa falar nada. Ou se quiser falar sim ou não. Você é um discípulo do Cristo? Ok. Muito bem, obrigado aí por ter dividido a tela. Pode voltar ao meu tempo agora. Por favor. Bom, então, o meu oponente, ele se qualifica, se classifica, se denomina como um seguidor, um discípulo do Cristo. Pois bem, eu gostaria que, se fosse possível, você me mostrasse o seu mestre dizendo para se fundar igrejas, denominações, frequentá-las durante uma vida inteira. Essa é a pergunta. Ok, primeiramente é importante entender que a igreja é estabelecida como sendo Pedro o líder, Mateus 16, 18. É óbvio que Pedro... Tá saindo som? Estou escutando. Sim, magnífico. Tá. Ok. É óbvio que Pedro não é a pedra angular de esquina, ele não é o alicerce da igreja, mas ele é o líder. E isso fica muito claro. Então, temos aqui uma coisa: Pedro é o líder da igreja. Ele disse, se o Cristo falou para frequentar alguma coisa. Bom, primeiramente, o ministério de Jesus Cristo foi aproximadamente 3 ou 3 anos e meio. Contudo, como está escrito em Efésios 2:20 e também em 1 Coríntios capítulo 3, quem estabelece fundamento na igreja são os apóstolos. Jesus não escolheu esses apóstolos à toa. A missão de evangelizar o mundo, fazer discípulos e batizá-los é dos apóstolos. Estes vão estabelecendo outros conforme a própria Bíblia mostra.
Em 1 Coríntios capítulo 14, não só se reuniam, como um tinha salmo, louvor, o outro tinha doutrina e este traz palavra, tá certo? Com relação ao que ele falou de fundar, não há necessidade de fundar, porque nós somos cristãos, nós seguimos o cristianismo. Nós não estamos seguindo hinduísmo, budismo ou alguma vertente. Não, nós somos cristãos e estamos seguindo o cristianismo. Dessa maneira, seguindo o cristianismo, nós não precisamos fundar nada, nós apenas precisamos seguir o que os apóstolos estabeleceram como fundamento. São os apóstolos que estabelecem o fundamento da igreja e a nós cabe apenas seguir. E aí, muita coisa que Jesus não falou, os apóstolos fizeram. Por exemplo, o que foi que Jesus falou a respeito da circuncisão? Ele não falou absolutamente nada, mas houve um problema de circuncisão. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, onde conta a história da igreja. É ali que se inicia a igreja. Jesus chamou os 12, os treinou, os capacitou, os mostrou o que era para fazer, e assim sendo, esses 12 saíram para o mundo, pregando. Então, ele colocou a situação de fundar, não há necessidade. Agora, outras questões que ele colocou, ou que ele for colocar no debate, eu já quero antever aqui. Por exemplo, já vai se tocar no assunto do templo, né? E as pessoas, no outro debate que eu fiz com o Marcola, ele colocou, mas foi dado algum modelo de templo para construir, não é? Foi a pergunta dele. Eu falei, olha, não, na Bíblia não tem. Mas tem algum modelo de sinagoga? Também não. Mas Jesus foi à sinagoga, construíram a sinagoga. E Jesus não falou que estava errado. A obra de Deus em si, ela é falha. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época de Jesus, já que nós estamos falando a respeito de ser discípulo de Jesus, então a gente tem que fazer o que Jesus fazia. A gente tem que imitar ele. Na época de Jesus, tinha 2 sumos sacerdotes. Isso podia? Não, não podia. Isso não podia. A linhagem na época de Jesus era 100% levítica? Não era 100% levítica. A linhagem sacerdotal na época de Jesus, ela era uma linhagem mista. Não podia nem ter 2 sumos sacerdotes e a linhagem era mista. E o que foi que Jesus falou a respeito de tal situação? Simplesmente ele não falou nada. E sabe por que ele não falou nada? Porque aquilo ali era o que tinha de obra de Deus naquele momento. Aquela era a obra de Deus naquele momento. E Jesus, como ele é Deus e sabe todas as coisas, ele sabe que a parte fraca da obra de Deus é o homem. Então é óbvio que há defeitos no homem, e assim sendo, pode ter algum defeito em qualquer igreja espalhada pelo mundo. Mas Jesus frequentou a igreja, não viu problema nenhum, e não falou absolutamente nada. Viu problemas na linhagem sacerdotal, também não falou nada. Viu 2 sumos sacerdotes, também não falou nada. Agora os apóstolos deram detalhes de como é a igreja. E segundo está escrito em Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar como é costumes de alguns. Não é? O versículo 23, 24 fala de estimular uns aos outros no amor. Como é que se pode estimular? Por telepatia, que não é. Eles não tinham WhatsApp na época, então eles tinham que congregar literalmente e presencialmente. Já devolvo a palavra. Bom, então eu fiz uma pergunta objetiva, direta, aonde está escrito que o mestre, da onde ele diz que ele é discípulo, pediu para construir, fundar e participar durante uma vida inteira dentro de uma denominação. Então, estranhamente, ele levou 5 minutos para ir para tudo quanto é lugar, falar de sumo sacerdote, falar de circuncisão, e na realidade ele não respondeu. Cristo dizendo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante, que isso é importantíssimo para o cristianismo. Tem que construir templo, tem que ficar dentro dele, tem que ter rituais dentro desse templo, tem que fazer isso. Estranhamente, uma coisa tão importante como o nosso oponente, o meu oponente aqui da ideia e não da pessoa, eu não estou me opondo à pessoa e sim somente à ideia, estranhamente, nós não vemos o Cristo falando isso. E para ele justificar a ideia dele,
ele trouxe paralelos, periféricos, que não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. Lamentavelmente, o cristianismo está assim, de pessoas que se dizem discípulos do Cristo, mas na realidade é discípulo de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de João, de Tiago, de Constantino, de todo mundo, menos do Cristo. Porque um discípulo, ele segue fielmente as orientações do Cristo. E se participar de uma denominação, de um prédio de alvenaria, ficar ali dentro, entra ano e sai ano, aí você tem o sermão disso, o sermão daquilo, aí passa o ano, são os mesmos sermões, são as mesmas coisas. Se isso fosse importantíssimo dentro do cristianismo, o mestre, o Cristo, teria dado estas orientações. E, estranhamente, quando o Cristo vai se posicionar a respeito do templo, ele nunca falou, venham para o templo. A orientação foi, ide, vão. Ele não disse venham, ficam sentadinhos e mastigando isso, mastigando aquilo que é jogada dos púlpitos. Ele falou vão, ide, pregai. E só para corrigir o meu irmão, agora eu sou obrigado a corrigi-lo, Paulo, em Hebreus 10, 25, nunca lhe disse, não deixando de congregar como é costume de algum. Ele não disse isso. Eu vou falar para você o que ele disse. Deixa eu ver meu tempo aqui e abrir a página. Meu tempo é 2 minutos. Ih, dá tempo. Ele disse assim, meu querido e amado irmão. Eu vou ler para você Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Qual congregação que Paulo fazia parte? Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, dos Batistas, dos Mormons. Então, Paulo, quando disse assim, não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando o grupo de pessoas que já havia aceitado a doutrina do Cristo e voltando para a lei de Moisés. Importa saber dízimo, oferta, templo, sacerdote, estar debaixo do sacerdote. Então, quando você falar novamente, meu querido e amado irmãozinho, sobre o que Paulo falou em Hebreus 10, 25, não se esqueça de colocar na conotação Paulo dizendo a nossa. E Paulo, quando disse a nossa, ele já estava fora daquele sistema falido e morto e dado para aquele que é discípulo do Cristo uma nova maneira de viver. Obrigado. Bom, eu quero fazer uma pergunta baseada no tema, né, do nosso debate e na camisa do William Comenali. Eu queria que você colocasse nós dois aí, eu e o William, para que as pessoas vejam. Está aí 1 Coríntios, capítulo 3, né, versículo 16. Eu queria que o Elton preparasse aquele videozinho ali para a gente elaborar melhor a pergunta. E aí nós já vamos ver se 1 Coríntios, capítulo 3, do que esse capítulo está falando. Ele está falando para não ir na igreja? Ele está falando para não congregar? É disso que o capítulo trata? Porque quando se usa 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6, usa-se um versículo totalmente isolado do seu contexto, visto que esses versículos nada tem a ver com congregar. Não tem nada a ver com congregar. Então, a fala inicial do William... Elton, dá para você preparar aquele videozinho lá? A fala inicial do William era de não tirar versículos do contexto e ler a Bíblia linearmente. Nesse caso, você deveria ter feito isso, lido 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6, para não conectar ele com relação a eu sou o templo e por isso não precisar do templo. Já conseguiu o vídeo, Elton? Que nós somos o templo. Vamos ver o Criador falando alguma coisa a respeito disso lá no livro de Amós, capítulo 5, versos de 21 a 23, onde eu duvido que a tua denominação fala sobre esse verso. Eu duvido. Vamos lá. Diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas reuniões solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Mais uma vez você percebeu? Primeiro é dito que nós somos o templo. E agora o profeta
o Criador de todas as coisas, do céu e da terra e tudo que neles há, falando através da boca do profeta, diz que ele odeia as reuniões solenes. Ok. O William, ele conectou colocando assim de uma maneira associativa, primeiro a questão do templo e depois Amós. Não é o contrário. Primeiro Amós, depois o templo. Aí é uma questão associativa. Eu queria que o William explicasse para mim, se Deus não gosta de festa religiosa, qual era o contexto de Amós e se ele sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. O que Paulo queria ensinar em 1 Coríntios capítulo 3? Bom, primeiro eu tenho que agradecer, né, a propaganda que ele fez do meu canal. O meu canal é o William Comenali, né? O canal da verdade. Eu agradeço muito você ter trazido aqui a propaganda do meu canal. Pronto. Contextualizando, né? Quando você diz assim, aonde que eu estou fundamentando Amós e Paulo? Bom, a pergunta que você fez. Então Deus não gosta. Por que que o Criador, ele falou através da boca do profeta Amós aquelas coisas? E assim, e que lamentavelmente você parou o vídeo, porque eu daria até a minha parte aqui para você continuar o vídeo. Porque você está fazendo igual os religiosos fazem, pinça uma coisa, e em cima daquela pinçada você quer trazer uma ideia. Está errado, meu querido. Se você realmente estivesse a fim de trazer o que eu estava querendo dizer, você deveria realmente ter deixado o meu vídeo inteiro. Então eu vou deixar uma proposta para você aqui. A próxima vez que você vier debater comigo sobre o templo, então você traga o meu vídeo inteiro, aí você vai ter a minha resposta que você me fez a pergunta aí, tá bom? Deixa o vídeo inteiro, aí você não vai precisar nem ter pergunta nenhuma, porque no meu vídeo eu estou discernindo exatamente isso que você falou. Por que que Deus, se Deus não gosta, e qual é a relação um do outro? No próximo encontro você deixa o vídeo inteiro. Seja um pouco mais fiel no vídeo. Não faça com o meu vídeo aquilo que os religiosos fazem nos púlpitos e que eu fiz durante 20 anos dentro da denominação, pensando uma parte da Bíblia, que é o que você fez, pensou uma parte do meu vídeo, para trazer uma ideia completamente descontextualizada. Tá bom? Então, no próximo encontro, você põe o vídeo inteiro e você vai ter a resposta. Ou, terminando aqui o debate, vai lá no meu canal e assista o vídeo inteiro que você vai ter a tua resposta. Obrigado. Bom, primeiro eu queria fazer uma tréplica do que ficou lá no passado, que ele estava falando a respeito das coisas de Jesus. Olha só, ele falou, a gente tem que fazer o que Jesus falou. Ótimo. E Jesus não mandou construir um templo. Perfeito, mas eles construíram. Depois você pode, enquanto eu estou falando, você pode colocar aí a prova arqueológica aí na tela, tá bom? Não precisa ficar aparecendo eu não, tá, Elton? Por favor, as duas provas arqueológicas que eu tenho. Agora, Jesus disse o que sobre circuncisão? Nada. Então quer dizer que se ele não disse nada é para circuncidar? Então a igreja não acaba com Jesus. Ela tem a sequência com os apóstolos. É para isso que servem os apóstolos. O que Jesus falou sobre carne sacrificada a ídolo? Também não falou nada. Então quer dizer que pode? Então tá. Jesus falou alguma coisa sobre o gnosticismo? Ele combateu o gnosticismo como João fez, como os apóstolos fizeram? Não combateu. Por quê? Porque a igreja estava nascendo ali. Os apóstolos tiveram que doutrinar. Jesus prega o evangelho e os apóstolos trazem a doutrina. Por isso que 2/3 do Novo Testamento é apologético, porque são respostas. Com relação, antes de começar a responder a pergunta, ele falou que eu cortei o vídeo, mas o seu vídeo, William, não explica. Você não explica o contexto de Amós e não explica o contexto de 1 Coríntios capítulo 3. Então, por isso que eu cortei seu vídeo. Quem quiser lá no seu canal, eu desafio. Não tem nada você explicando a respeito de contextualização. Nem de Amós e nem de 1 Coríntios 3. Coloca o tempo aqui na tela para mim, por favor, Elton, senão eu me perco aqui, tá bom? Agora nós vamos falar a respeito de Amós. Na época de Amós, havia uma idolatria. Eles construíram um templo próprio, certo? Também está escrito, né, que eles eram idólatras. Aí eles disseram, eis aqui, né, os bezerros de ouro, fizeram bezerros de ouro. Tinha uma entidade em Gilgal, tinha outra entidade em Betel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que o próprio livro de Amós, capítulo 5, o profeta Amós chama aquele povo ao arrependimento. E está escrito em outros locais da Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome orasse, se humilhar, buscar, se aquele povo se humilhasse, com certeza Deus seria benigno com eles.
Só que Amós, ele era do Reino do Sul, e ele foi pregar para Israel. Não teve um rei bom em Israel, todos foram ímpios. E no Reino do Sul, metade foi ímpio e metade foi bom. Então, Amós não tem nada a ver uma coisa com outra, tá certo? Se Deus não gostasse destas festas e solenidades, como você disse no seu vídeo, William, e não explicou, eu volto a afirmar, você não explicou em 20 minutos o contexto nem de Amós, e muito menos de 1 Coríntios 3, você apenas isolou esse contexto, eu não estaria falando, tá certo? Agora, em Levítico, o próprio Deus estabelece as 7 festas do Senhor: Páscoa, Primícia, Pentecostes, Pães Asmos, Yom Kippur, Trombeta e Tabernáculo. Ele estipula 7 festas. Aí quer dizer que ele não gosta, então. Ele mesmo estipula, depois num belo dia ele chega: eu não gosto de festa, essa solenidade, eu acho essas coisas tão chatas. Deus é assim? Com certeza Deus não é bipolar, não é assim. Com relação a 1 Coríntios capítulo 3, piorou a situação, porque o 1 Coríntios capítulo 3 basicamente fala de fundamento e ensinamento. Paulo não diz para não congregar, até porque os coríntios congregavam, e não só congregavam, como exerciam os dons, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, tá certo? Ali fala a respeito de ensinamento, e ainda fala: quem destruir o santuário, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. E como é que se destruir esse santuário? Ensinando abobrinhas. Por que a carta de Coríntios, por exemplo, foi escrita? Tem um motivo para ela ter sido escrita. Ela foi escrita, sabe por quê? Porque havia dissensão, contendas na igreja de Corinto. Quem eram os grupos? Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Um dizia que era de Paulo, ou seja, aquele tinha apóstolo. O outro dizia que era de Pedro, esse também tinha apóstolo. Esse aqui dizia que era de Apolo, e o outro dizia que era de Cristo. O que era de Cristo era o desigrejado. É aquele que não obedece a autoridades superiores, constituídas pelo próprio Deus, tá certo? Outra coisa que você falou a respeito de congregar e de Paulo, Hebreus 10, Paulo que escreveu Hebreus, eu desconheço isso daí. Se tem uma pessoa que não escreveu isso aí, foi Paulo. Eu não sei quem foi. Paulo sofreu de digressão. E quem escreveu Hebreus foi perfeito. E ali a ideia que eu trouxe é de congregar. Então, não importa se era Assembleia de Deus, Batista, ou se não tinha nada na época. A ideia era congregar. É exatamente essa a ideia que a Bíblia traz, e é exatamente essa a ideia que o desigrejado não respeita e não faz. Por Atafona na Bíblia. William Comenali: Jesus nem os apóstolos mandaram fundar igrejas de pedra, como se diz. Porém, também não proibiram isso. Não tinha Bíblia. Jesus nem mandou fazer Bíblias. Então, não pode ter? É a pergunta de Marcelo Atafona. Meu querido Atafona, é uma pena, porque o meu primeiro debate que eu ia fazer ia ser com você e depois não deu mais. É uma pena, né? Segunda coisa, então eu fico feliz que você reconhece que nem o Cristo, nem os apóstolos pediram para fundar denominação. Ó, bate palmas para você. Agora, a Bíblia, o que isso tem a ver? O Cristo não mandou escrever absolutamente nada e nem ele escreveu. Se escreveram, aí pegaram um conjunto de livros, montaram, botaram uma capa preta ali e começaram a dizer, ó, tem que fazer tudo que Paulo mandou, do que Tiago mandou, do que isso, do que aquilo, é um problema de cada um. Né? O foco aqui, Atafona, é aonde está escrito que o Cristo pediu para fundar igrejas e as pessoas, sendo discípulos dele, tinham que estar ali enfiado. Tá bom? Agora, trazer esse conceito, então, a Bíblia não é para ter? Tenha quem quiser. O mandamento do Cristo é um só. Não tem nada a ver com Bíblia. André Medeiros, gostaria de comentar sobre essa pergunta? Evidente. Pô, Tafona, bem lembrado, né? Eu falei isso no debate contra o Sabino. Quer dizer, Jesus nunca mandou escrever Bíblia. Então, ele fez um paralelo, William. Então, quer dizer que quem escreveu fez errado? Evidente que não. Da mesma maneira que nunca houve uma ordem para fazer uma sinagoga. Então, quem fez errado? Evidente também que não. Outra coisa, você falou, William, então quer dizer que quem quiser seguir Paulo, que siga, eu sigo a Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, não só o que Jesus falou. E além disso, você falou a respeito desse livro compilado de capa preta. Mas se não tivesse a Bíblia, como é que você ia saber que Jesus existe?
Ele não desceu do céu para bater um papo com você. E nenhum anjo entregou a Bíblia na sua mão, não é verdade? Alguém teve que compilar, evidentemente. Agora, só para encerrar, quando Deus não quer uma coisa, William, ele deixa bem claro. Ele falou para não fazer réplica da arca. Ele deixou claro. Quem tem que mostrar Jesus falando que não é para construir templo é você. Bom, vamos lá. Então, o meu oponente aqui na ideia diz que é um discípulo do Cristo. Meu querido, aonde está escrito Cristo pedindo para construir templos, formatar denominações e frequentá-los? Já que você é um discípulo dele, aonde está escrito o teu mestre dizendo para você frequentar templos, construir templo e formatar templo? Primeiro que eu sou discípulo de Cristo, mas Paulo disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não tem nenhum problema também eu imitar um apóstolo, visto que eles eram imitadores de Cristo, e eles não estavam fazendo algo que não fosse da vontade de Deus. Esses homens, eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, já que você colocou a situação de frequentar templo, ou Jesus estimulando frequentar templo, nós vamos colocar aqui uma situação, tá ok, William? Bom, a Bíblia diz que os apóstolos iam no templo sempre orar e buscar a Deus. Já começa por aí, ok? A igreja primitiva, ela nunca teve problema com o templo. Em Atos dos Apóstolos, várias vezes, eles iam nos templos. Por muitas vezes eles foram nos templos. Orar, bendizer, louvar a Deus. Certa feita, um desigrejados falou, mas eles iam lá para tirar as pessoas de dentro, não é? Eles não iam lá para louvar a Deus ou para buscar a Deus. Inclusive, nesse próprio vídeo seu também, William, eu não coloquei o outro trecho, você começa a explicar a respeito da configuração do templo de Herodes, que o templo de Herodes era diferente do templo de Salomão. De fato, você tem razão. O templo de Salomão era uma coisa, o templo de Herodes era outra. Não era tão diferente assim, mas tinha certas diferenças. Eles tinham algumas diferenças. E aí, agora nós vamos ver o próprio Cristo explicando essa questão que você está falando, William, da seguinte maneira. Lucas capítulo 24 são as últimas instruções de Jesus depois da ressurreição de Cristo. Isso aí são as últimas instruções de Cristo. Eu vou ler aqui, o versículo 45, por exemplo, tá bom? Olha só. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus falando com os seus discípulos, dando as últimas instruções. Agora eu vou ler aqui o versículo 50. Se você quiser ler Lucas 24 inteirinho aí, pode ler, William, para você não falar que eu estou tirando texto fora de contexto, tá certo? Então vamos lá, agora eu vou ler 50, a partir da ascensão de Jesus. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. E aí? Jesus dá as últimas instruções, não fala absolutamente nada, é uma coisa que ele não quer, não é do agrado dele, ele não quer que as pessoas frequentem. Estranho. Pela segunda vez eu fiz, a mesma pergunta que a primeira. Então ele rodou e não respondeu o Cristo orientando isso. Aí o que ele fez? O que fazem os líderes religiosos em suas denominações? Pegam uma passagem isoladamente, e isso eu sei porque eu fiz muito isso. E em cima dessa passagem faz um discurso gigantesco. Vamos ler então exatamente o que ele pediu para ler. Eu vou ler. Vamos lá. Verso 50. Elevou-os fora até Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. Ponto. Travessão. Na outra linha, e veja como começa o verso. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. Ponto. Cristo não está falando, olha, vão para o templo, me louvar ali. Vão para o templo, bater palma para mim ali. Vão para o templo, levar dízimo para mim ali.
vão para o templo fazer sermões em meu nome ali. Ele não disse isso. Aí, os seus discípulos tomaram a decisão de fazer isso. Uma coisa que ele não pediu. Aqui não, amigo. Aqui não dá, tá? E estavam sempre no templo. Quem? Os seus discípulos. E você imaginou se depois desse verso que você aponta aqui, está escrito assim, ó. E estavam sempre nas bórnias. Estavam sempre nas casas de prostituição. Significa então que Cristo pediu para eles irem para aqueles lugares? Não, meu amigo. Não confunda a cabeça dos incautos. Obrigado. Bom, eu quero fazer uma pergunta direta e clara, né? Desde o Antigo Testamento, William, nós temos uma sucessão, né? O sacerdócio mesmo era uma sucessão. Era passado de pai para filho e o profeta era alguém que Deus levantava de tempos em tempos. Não é? No Novo Testamento, Jesus escolhe seus apóstolos. Ele, pessoalmente, escolhe todos os apóstolos. Paulo, por exemplo, é um apóstolo fora do tempo. Mas a Bíblia avisa que vai vir alguém como Paulo, Isaías 49:6. Paulo é o apóstolo dos gentios, embora está escrito em Atos 15 que Pedro também pregou para os gentios. Ele mesmo diz isso, entende? Bom, também está escrito em Atos capítulo 13, né, que Saulo é separado para uma obra, onde mestres e profetas impõem as mãos sobre a cabeça dele. Estavam em oração e jejum, mestres e profetas da igreja, inclusive. Nós vamos abordar mais esse tema aqui agora, sobre os ensinadores da igreja, ou quem pode ensinar de fato. Aí, Tito, ele é um auxiliar de Paulo. Paulo, ele fala para Tito estabelecer presbíteros e colocar as coisas em ordem. Tito, capítulo 1, versículo 5, tá certo? Então, nós temos aqui Paulo sendo separado, mandando estabelecer. Nós temos lá Paulo mandando uma carta a Timóteo, não é? A igreja de Éfeso já estava mais avançada, ela já tinha ministros, ele disse que o ministro de Deus, o bispo, ele tem que estar apto para ensinar. Aí isso daí, William, chama sucessão apostólica. Um estabelece o outro. Se você é oriundo da Adventista, obviamente a interrogação é quem estabeleceu Guilherme Miller? Ninguém. Isso é um fato. E aí, o que te faz pensar, por exemplo, você tem um canal no YouTube onde você ensina coisas da Bíblia. Bíblia que foi compilada pela igreja, não é? E a igreja tem a sua sucessão, uma série de coisas. Como que você explica para nós essa questão de você ensinar? Quem estabeleceu você para ser um ensinador de Bíblia? Se você disser que não precisa, eu queria que você mensurasse um exemplo no Novo Testamento de alguém que surgiu de um nada, de um vácuo, e simplesmente falou, não, eu estou ensinando Bíblia porque o Espírito Santo me constituiu, por favor.